Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos falar sobre as comunidades terapêuticas, instituições que oferecem gratuitamente acolhimento para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de drogas. Conosco, para falar sobre este assunto, o vereador Ricardo Yang, do PPS. Obrigada pela presença, vereador, mais uma vez. Obrigado você, Adriana. É um prazer estar aqui de novo. E a convite do vereador, a empreendedora social Silvana Grande, a quem eu também agradeço muito a presença. Eu quem agradeço, Adriana, a você e ao vereador Ricardo Yang. Silvana, como é que funcionam as comunidades terapêuticas? Bom, as comunidades terapêuticas são associações, na maioria, voltadas, teria que ser voltadas para a reinserção social efetiva da pessoa com dependência química. São lugares onde são levadas essas pessoas para que haja um tratamento não só religioso, como acontece na maioria das comunidades terapêuticas, mas sim que haja um trabalho multidisciplinar, né? Esse é o maior motivo de termos entrado nesse GT de vulnerabilidade social, que visa o quê? Trabalhar a dependência química como uma questão de saúde pública e fazer com que esse trabalho seja visto com um novo olhar, né? Com uma interdisciplinaridade, fazendo com que essas pessoas saiam desses locais praticamente recuperados. Sabemos que tem as sequelas, mas por conhecimento próprio, eu sei que é possível essas pessoas serem recuperadas. Vereador, como é que foi o seu primeiro contato com essas comunidades? Bom, esse contato vem de muitos anos, desde que eu era coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, no Instituto PNBE, tinha um programa chamado Minha Rua Minha Casa, que trabalhava junto com a UAS, a UAF, Organização de Auxílio Fraterno, na recuperação de moradores de rua. Então, esse sempre foi um tema que eu tive bastante interesse e quando eu vim aqui para a Câmara, nós promovemos todas as primeiras segundas do mês uma segunda paulistana e uma das primeiras segundas paulistanas foi justamente sobre a Cracolândia. Nós queríamos entender melhor como é que funcionava a Cracolândia, as instituições, as pessoas, os usuários, enfim. As pessoas envolvidas, né? Todas as pessoas envolvidas. E foi uma explosão aqui na Câmara, lotou, teve gente saindo pela porta e tal, e esse evento marcou o início do trabalho de um GT, né? Um grupo de trabalho de vulnerabilidade social, para ver como é que nós podíamos trabalhar com políticas públicas, para, enfim, contribuir, ajudar o projeto de braços abertos da Prefeitura nessa região. E nós aprendemos muitas coisas, Adriana. O morador de rua é um flagelo de toda a grande cidade. Não é não é só um flagelo na cidade de São Paulo, todas as grandes cidades estão enfrentando isso e o crack só piorou. O crack é o grande vilão, vereador? Não é o grande vilão, mas ele piorou as condições dos moradores de rua. O grande vilão, na verdade, por incrível que pareça, são as dependências, a dependência de álcool, distúrbios mentais e aí sim a dependência química, né? Nós imaginamos que todos os moradores de rua são usuários de crack, não são. Mas o crack acelerou um processo de decadência dos moradores de rua, porque o crack simplesmente anula a vontade, o arbítrio das pessoas, elas ficam à mercê de qualquer coisa, né? Então, essa situação chamou nossa atenção e nós começamos a acompanhar esse trabalho via o GT de Vulnerabilidade. Semana passada tivemos um evento importante aqui sobre as comunidades terapêuticas e eu estou convencido, Adriana, que isso não vai ser resolvido por um governo ou um outro governo. Só pode ser resolvido pelo conjunto da sociedade. E como que é possível resolver ou minimizar os efeitos de tudo isso que está acontecendo, vereador e Silvana também? Então, nós conversamos no GT, e a Silvana pode aprofundar, porque ela
trabalha diretamente na assessoria dessas comunidades, mas nós aprofundamos a discussão no GT de que para cada morador de rua precisam pelo menos 3 profissionais acompanhando, né? Um médico, um psiquiatra e um assistente social. Então, é muito caro o processo. Para cada morador de rua. Para cada morador de rua. Você precisa assistência de saúde, você precisa assistência psicológica ou psiquiátrica, dependendo da gravidade, e de um assistente social para ajudar a reinserção na sociedade. Isso é caríssimo. E o problema é que o tratamento dos moradores de rua está no orçamento corrente da Secretaria de Assistência Social. Aliás, no fundo do conselho da Secretaria. Então, o que acaba acontecendo? Nunca vai ter orçamento para resolver. Nunca vai ter orçamento para resolver da forma que... Então, nós propusemos, no âmbito do Conselho, a criação de um fundo municipal. Esse fundo receberia recursos do consumo de álcool, né? É como o imposto do cigarro, né? Haveria uma taxação sobre o consumo de álcool. Esse recurso iria para um fundo, esse fundo seria gerido pelo conjunto da sociedade, governo, sociedade civil, especialistas, e esse fundo seria um orçamento suplementar ao orçamento corrente para agilizar esse processo. Agora, as comunidades estão fazendo um trabalho muito importante, né, Silvana? Sim, onde que entram as comunidades terapêuticas nessa questão? Então, Adriana, primeiro eu quero ressaltar que o vereador Ricardo Young foi o único vereador aqui que realmente abriu os olhos para essa problemática enorme, que é a questão da drogadição. E eu agradeço imensamente de coração esse apoio que ele nos dá até hoje, porque realmente poucas pessoas se preocupam. Existe um preconceito enorme quanto a essas pessoas que estão internadas nas comunidades terapêuticas, né? E o meu trabalho, tudo começou, eu fui levar a sopa na Cracolândia um dia como voluntária, fiz um curso de empreendedorismo social pela Artemisia, já tinha um projeto na gaveta e falei, eu preciso trabalhar um público-alvo que mexa com o meu coração. Cheguei ali e falei, pronto, descobri, né? E a partir daí eu comecei a visualizar projetos, entender a dificuldade dessas pessoas e saber que é possível mesmo tirar pessoas dali se você tiver lugares estruturados para que essas pessoas saiam de lá, né? Existem hoje cadastrados no Senad, na base de dados do Senad, 1.813 comunidades terapêuticas. Eu, como ser sustentável, presidente fundadora, poderia muito bem abrir uma comunidade terapêutica e falar, olha, isso aqui é um projeto piloto que vai dar certo e acabou. Mas a minha visão é muito mais na preocupação de ajudar essas comunidades terapêuticas que já existem, né? E eu tenho um projeto que é um formato de franquia, que visa padronizar esse processo. E eu tenho certeza, eu tirava pessoas da Cracolândia apenas dando um abraço, tendo um olhar diferenciado, né, uma empatia. Essas pessoas saem, querem ser tratadas, mas quando elas vão até essas comunidades, que são verdadeiros depósitos de gente, elas voltam para a Cracolândia e não querem sair mais. Então, a ideia é ter projetos sustentáveis, né, multidisciplinares e que hajam incubadoras que se interessam também, a união com a sociedade, com o poder público. Eu acredito totalmente que seja viável fazermos projetos como esse. Qual é a diferença do tratamento na comunidade, né, nessas comunidades terapêuticas para tradicional, para clínicas tradicionais? Olha, clínicas tradicionais e comunidades terapêuticas deveriam trabalhar de forma padronizada, porque existem as normas da Anvisa, que as comunidades e as clínicas precisam, né, seguir. E agora saiu o marco regulatório das comunidades terapêuticas, que foi um avanço um pouquinho maior sobre como deve se trabalhar, né? Então, eu acredito que o mínimo é que as comunidades terapêuticas e as clínicas, né, sigam essas normas da Anvisa e tenham um olhar, né, holístico sobre o que é trabalhar o ser humano de forma integral, né? O que acontece hoje? A espiritualidade eu vejo como algo bacana, que
que funciona, sim, dentro das comunidades terapêuticas, mas não pode ser visto como uma forma integral de recuperação dessas pessoas, né? Por isso que eu falo, numa comunidade terapêutica, até seguindo as normas da Anvisa, tem que ter um psiquiatra, um psicólogo, um médico, assistente social, terapeuta ocupacional, né? É o mínimo que se deve ter para que a gente consiga ter um resultado. Inclusive, hoje nós fazemos uma assessoria para a comunidade Conquista, onde a gente tem tentado fazer esse trabalho. Eles já possuem essa visão e precisam de pessoas, organizações, poder público que tenham esse olhar de ajuda, porque não são todas que agem de forma antiética, elas querem ser ajudadas também. Não é? Qual é a capacitação para quem atua nessas comunidades? Olha, hoje eu vou falar uma coisa para você, não existe, é o meu sonho também, criar dentro do meu espaço sustentável uma espécie de universidade para profissionais da dependência química, porque não existe preparação, falta psiquiatra, falta médicos especializados em dependência química, não existe aquele olhar mais técnico para essas pessoas. Então, acho que o ponto inicial é realmente preparar a equipe técnica, que também haja um novo olhar, que a gente consiga trabalhar políticas públicas também nesse sentido de preparação técnica dessas equipes. Tem outra dimensão, Adriana, que é uma dimensão política que precisa ser enfrentada. Nós temos hoje aproximadamente 15 mil moradores de rua. Tudo bem que para a população de São Paulo parece pouco, mas é um número enorme de pessoas. Talvez se somarmos os movimentos de ocupação, né, de habitação popular, nós não tenhamos muito mais do que isso. Claro que tem muito mais gente sem moradia popular, mas os movimentos provavelmente não chegam a reunir 15 mil pessoas. E o tratamento que se dá para essa população é o mínimo. É o mínimo para que não haja uma tragédia ainda maior. Qual foi o problema, e é o problema do Braços Abertos, né? Não há um cadastramento dessa população, nós não temos um censo dessa população. A USP começou a fazer um trabalho e até hoje nós não existe também um mapeamento dessas pessoas, é isso? De onde elas estão também? Elas se movem muito na cidade. Nós temos a Praça Dom Pedro e temos ali na Cracolândia uma concentração maior. E mesmo quando houve uma ação lá, eles se dispersaram, né? Dispersaram, foram ali para Santa Cecília, foram ali para Moca e etc., mas se reagrupam e se reagrupam aqui. E o que acontece? Primeiro, não se tem, então, a grandeza do problema, né? Não se mapeia o problema, não se qualifica o censo. Porque quantos estão por problemas mentais? Quantos foram colocados na rua pelas próprias famílias? Exato. Quantos são dependência alcoólica que exige um tipo de tratamento? Quantos são dependência química que exige um outro tratamento? Que tipo de dependência química? Então, não se qualifica as pessoas. Não se faz o censo, não se qualifica as pessoas. Se olha, e as crianças que nascem lá as também, crianças, né, e que é gravíssimo. As condições das crianças na Cracolândia nem se fala. Então, primeiro, não se sabe o universo, né, que está sendo, que exige dos poderes públicos e da sociedade uma solução. O segundo ponto é o seguinte: Braços Abertos tentou humanizar uma situação subhumana, mas se iludiu ao pensar que mantendo aquela comunidade junta o tempo todo, iria conseguir qualquer recuperação. Porque tem traficantes infiltrados e muitas vezes o usuário também é traficante, ele trafica para poder continuar recebendo a droga e você tem uma relação completamente incestuosa e que mesmo aquele que quer sair não consegue sair. As comunidades terapêuticas, elas têm um papel muito importante, porque elas permitem um outro ambiente de recuperação, além do suporte profissional, técnico, garante um outro ambiente. Exatamente. Então, né? A pessoa que verdadeiramente está determinada a sair disso, ela tem suporte para fazer, né, para sair. Então, eu acho que a cidade, Adriana e Silvana, não trata esse problema
de forma adequada. Exatamente. Né? Não enfrenta o problema. Não enfrenta porque não dá voto, não enfrenta porque, Perfeito. do ponto de vista humano é horrível. As pessoas lá na Cracolândia vivem uma situação análoga ao Holocausto. É como se fosse um gueto. Nós não damos os nomes que têm que ser dados. A Cracolândia é um gueto na cidade de São Paulo, Verdade. onde as pessoas vivem numa situação próxima ao Holocausto. E só não vivem como as pessoas no Holocausto porque não tem a violência opressiva do Estado. Tirando isso, não há condição humana pior do que aquela lá na Cracolândia. Então, nós temos que... e a tendência sempre é culpar governo, né? Nós sempre culpamos os poderes públicos, e claro que o governo tem responsabilidade, essa Câmara tem responsabilidade também. Mas se a sociedade como um todo não olhar para essa questão como uma questão prioritária, em vez de olhar de forma preconceituosa, né, e tentar fugir do problema, como nós vivemos hoje, nós não vamos resolver. Isso só vai aumentar. Eram 8 mil há 10 anos atrás, são 15 mil agora. Agora nós estamos em crise Quase econômica, dobrou vai já. para 20. Ô, Adriana, só para dar um gancho no que o Ricardo falou, existe uma comunidade na Itália, inclusive estarei lá em novembro conhecendo, chama-se San Patrignano. Ela já é reconhecida pela ONU como uma comunidade de referência mundial, né? Nós vamos estar lá fazendo um workshop para conhecer o projeto. E assim, naquele local prova-se que é possível mesmo. O retorno de recuperação dessas pessoas é de 70%. Isso é um milagre, Como comparando que é o aqui trabalho lá, ao Brasil. É um trabalho como deveria ser aqui, não é? Eles se preocupam com o tratamento integral da pessoa de forma personalizada, individualizada. E só pode ser dessa forma. Exatamente. Não dá para tratar grupos. Cada um é um universo. Exatamente. Tem que individualizar o tratamento. E principalmente tirar daquele ambiente, como o vereador falou. Nós acompanhamos muito de perto a experiência da UAF, que tinha ali na Baixada do Glicério um centro de tratamento, de suporte. E o que acontece, Adriana? A deterioração humana é tamanha que as pessoas perdem a identidade. Verdade. Elas começam a perder a noção de quem elas são, né? E muito menos com quem elas se relacionam. É uma situação assim, quase com autismo, né? Aí o primeiro passo é ajudar essa pessoa a readquirir a identidade, né? Quem ela é, procurar se autorrespeitar, voltar a trabalhar com ela elementos de autoestima, porque a autoestima é completamente destruída. Então, não é só o estágio do tratamento, do seu ponto de vista técnico, psicológico e tal. É como você garante a reinserção dessas pessoas na sociedade. Que habilidades profissionais elas podem desenvolver de forma que elas possam realmente fazer uma atividade e, fazendo atividade, elas começam a adquirir a autoestima, a segurança. Depois, construir relações de novo no mundo, porque todas essas relações foram destruídas, das familiares, das pessoais. E aí, não adianta colocar a pessoa num albergue, como agora lá no Braços Abertos. Não adianta colocar as pessoas num albergue, porque elas têm dificuldade de morar com outras pessoas. Elas têm dificuldade de cuidar delas mesmas. Então, é todo um processo que, segundo a UAF, talvez a Silvana tenha outros números, esse processo leva de 3 a 5 anos. É verdade, é isso mesmo. De 3 a 5 anos. E o custo, né, humano, e o custo para a cidade, e a deterioração da qualidade de vida dessas pessoas, né, e da cidade como um todo, é incomensurável. Então, nós precisamos criar condições para garantir tratamento de médio e longo prazo para essa população, individualizando o tratamento, trazendo o que há de melhor no mundo hoje em tratamento de pessoas dependentes químicos e moradores de rua, e aqueles que não têm recuperação, e tem pessoas que não têm recuperação, até por distúrbios mentais profundos, criar clínicas adequadas para poder acolher essas pessoas. população. Exatamente.
Silvana, para a gente encerrar o bloco, queria que você falasse sobre a sua ONG Ser Sustentável. Sim. Ela atende tudo isso que a gente conversou? É esse o caminho dela? Esse é exatamente o caminho. Foi justamente quando eu comecei a trabalhar como voluntária dentro da Cracolândia, foi a minha faculdade, né? Eu descobri o que não era para se fazer, né? Existem pessoas ali com bom coração, que têm boa vontade, mas ainda não compreende que não é só chegar e tirar a pessoa dali e falar, ligar para qualquer lugar e falar, tem lugar aí? Não é assim que funciona, né? Então, a proposta da Ser Sustentável não é julgar, não é criticar ninguém, é simplesmente ajudar quem quer ser ajudado e denunciar mesmo lugares que são verdadeiros depósitos de gente, porque todos os dias eu tenho denúncias seríssimas de morte, enfim. Maus tratos. Eu tenho tudo isso provado, eu tenho famílias que me procuram, recebo e-mails e é terrível. Então, o meu trabalho, o meu objetivo principal é garantir a dignidade humana dessas pessoas, né? E quem quiser saber mais sobre a ONG, qual que é o site? Então, entra no site ser-sustentável.org e ali pode deixar o seu recadinho que a gente vai dar toda a assessoria de muito bom coração. Silvana, agradeço demais a sua participação. Por favor, vereador. Dana, antes de encerrar, só queria dizer duas coisas para o telespectador que nos assiste, que é o seguinte, a espiritualidade na recuperação dos dependentes é importante. Então, o trabalho que as igrejas, em geral, fazem precisa ser respeitado e precisa ser ajudado. E a outra coisa é que, ao contrário do que parece, os moradores de rua, eles são pouco violentos. Eles não assaltam, eles podem fazer pequenos furtos para conseguir o dinheiro para comprar pedra e tal, mas não tem uma vocação violenta. Verdade. Até porque, como eles vivem naquela comunidade, se eles forem violentos, eles vão acabar sendo vítimas da violência. Então, não há que temer o morador de rua como uma pessoa violenta. Pode, como eu disse, um ou outro furto e tal, claro, sempre é bom ter cuidado, mas existe muito preconceito. As pessoas acham que todo mundo que é morador de rua é um potencial ladrão, bandido, vai agredir, vai... Não, em geral não. Então são dois preconceitos que precisam ser desmistificados. O trabalho que as igrejas fazem não é um trabalho oportunista, é um trabalho de recuperação e espiritualidade, é essencial no processo e, ao mesmo tempo, desmistificar essa coisa de que todo morador de rua é violento. Legal, vereador. Então, quero agradecer a Silvana pela presença aqui no nosso estúdio hoje. Eu que agradeço. Obrigada, Silvana. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, a gente continua falando sobre comunidades terapêuticas com o vereador Ricardo Yang e mais um convidado. Não saia daí.